assim, irmãs, nós temos que nos posicionar, porque para que nós possamos ter uma igreja forte, para que nós possamos ter ministérios fortes e inabaláveis, nós precisamos cuidar do papel que Deus nos deu, que é cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar da base de todas as coisas, onde vão vir todas as coisas, que é a família, a nossa casa, nosso esposo, nossos filhos, né? Então, Deus nos chama para esse tempo, para um tempo de nós podermos... Não cabe, né? Me dá a garrafinha mesmo. Não, tá joia, tá joia. Eu até prefiro beber na garrafa. Então, vamos começar com o versículo. Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece Deus. Ele é a autoridade de tudo, ele é soberano a todas as coisas. E para o nosso Deus não existe coincidência, para o nosso Deus não é um Deus inconsequente, um Deus que realmente faz as coisas de qualquer jeito, não. Ele tem um propósito, fala comigo, propósito, plano. Ele tem um alvo através da vida da gente. E se Ele te colocou aonde Ele te colocou, é porque Ele tem um plano para a tua vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar esses planos. Abrir os nossos olhos espirituais e realmente dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu sou tua para fazer a tua vontade. Amém? Ele pode nos usar de novo com o propósito de salvar nações. Esther, ela foi usada para salvar uma nação que ia perecer. O livro de Esther, chamada Hadassah, né? Ela é um livro que não fala no nome de Deus, na Bíblia, não fala o nome de Deus, mas é um livro extremamente importante para os judeus, porque ele fala de algo, de um livramento que Deus fez para o seu povo através de uma mulher. Através de uma mulher que se posicionou, que estava no lugar certo, na hora certa, buscou a pessoa certa, buscou a sabedoria do alto para mudar as situações. E eu creio que nós, como mulheres de Deus, nós estamos aqui da mesma forma para interceder, para nos posicionar, para reconhecer quem é o nosso inimigo e fazer com que a nação, com que aquelas pessoas que estão perecendo, venham a ser salvas. Os judeus até hoje comemoram a festa de Purim. Até hoje eles comemoram, porque isso era importante para ele, porque a nação toda ia ser assolada através de um mandato que um homem fez. Mas através de uma mulher, as coisas mudaram. E eu creio que através da tua vida, muita coisa pode mudar. Irmãs, eu estou muito feliz hoje, muito feliz de estar com vocês. Eu amo estar com vocês, amo, sabe? Amo ver a Vera, amo ver. Mas hoje eu tive o prazer de ver uma pessoa assim, muito amada. A Laudeci. Levanta, Laudeci. Levanta. A Laudeci, quando nós começamos aqui em Capão da Canoa o trabalho, que bênção te ver. Sabe? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Nós começamos juntos. Nós fazíamos as nossas visitas, né? Amém. Pode sentar. Obrigada. Nós íamos fazer as visitas, íamos sentar, fazer a célula crescer, né? E que tempo bom. Deus usou. E olha só o que aconteceu. Deus, porque nós nos dispomos no tempo, na hora e no momento certo que Deus nos chamou. Isso Deus vai fazer com a tua vida também, dona Helena. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem um propósito. E um propósito de salvar uma nação. Uma nação. Talvez os nossos olhos sejam pequenos de enxergar. Mas Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida, através de você. Amém? O que nós, mulheres cristãs, estamos fazendo com esse tempo e com esse chamado que Deus tem, e com essa oportunidade que Deus tem nos dado. O que nós estamos fazendo para que realmente o reino dele, para que realmente as coisas venham
a transformar, a mudar. Sabe, irmãs, muitas vezes nós estamos recostitando em ponta de faca. Sabe, dando soco em ponta de faca. E Deus quer apenas dizer, pare, eu quero te usar, mas eu quero te usar da minha maneira, da minha forma. Com as minhas armas, que não são carnais, não são carnais, não são desse mundo, mas são poderosas em Deus, para desfazer sofismas, mentiras, argumentos do inimigo, para destronar o inimigo. Essas armas, elas estão à nossa disposição, como mulheres. Deus, Ele é tão tremendo, os olhos dele... Não estou conseguindo mexer aqui. Ui. Deu? Aqui? Deixa eu ver. Quando olhamos através da Bíblia, nós enxergamos como Deus valoriza e ama a mulher. A palavra de Deus fala de Sarte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois de Cristo, sois um em Cristo. Amém? O tempo de Esther se aplica aos nossos dias, pois este é o tempo de Deus usar milhares de mulheres para salvar vida, para edificar família. Que tempo é esse? Hoje. Diz comigo, hoje. Hoje é o tempo de Deus. A palavra de Deus fala que não existe homem nem mulher. A palavra de Deus fala o quanto Deus tem, ele tem cuidado e Ele tem confiado algo tremendo nas mãos da mulher. Nas nossas mãos estão a família, que é a coisa mais preciosa aos olhos de Deus. Ele nos entrega a família para que nós venhamos edificar. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Esther podia ter perecido. Uma nação, milhares de pessoas poderiam ter morrido, e ela também. Mas ela edificou a sua casa. E Deus tem nos chamado como mulheres para que nós venhamos edificar a nossa casa. Se nós queremos igreja forte, nós precisamos ter casamento forte. Se nós quisermos igreja forte, nós precisamos ter família forte. Amém? Diz comigo, se nós quisermos ter igreja forte, nós precisamos ter famílias fortes. E foi para isso que Deus me chamou para esse tempo. E eu vou cumprir os propósitos de Deus. E como Esther, se perecer, pereci. Mas eu vou fazer aquilo que o meu Deus me chamou para fazer. E vou fazer na força que Ele me dá. Amém? Com as armas que Ele me dá. Esther, amadas, não foi reconhecida por sua beleza. Ela não foi reconhecida pelo seu reinado luxuoso. Ela foi a rainha mais poderosa da época. Ela casou com o rei da Pérsia, o homem mais poderoso do mundo. Quem governava, quem ganhava, quem conquistava todos os lugares e todos os povos. Ela casou com o homem mais poderoso do mundo. Mas ela não foi reconhecida por sua beleza, por sua ostentação, pelos seus desfiles, Não, ela foi reconhecida pela sua sabedoria e pela sua submissão. Fala comigo, sabedoria e submissão. Essas são as características que Esther até hoje é reconhecida. Sabedoria e submissão. E se nós quisermos nos posicionar como mulheres que vão edificar a sua casa, que vão edificar um reino, nós precisamos nos submeter e ter essas características que Esther teve, que é caráter, sabedoria e submissão. Amém? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A palavra de Deus diz que todas as coisas têm o tempo certo.
Você não está aqui por acaso, você não nasceu em 1900 e bolinhas por um acaso. Deus, Ele desenhou você, Ele planejou. E Ele disse, não, eu vou colocar ela junto com aquela. Eu vou embolar tudo aquilo e vou fazer porque ela vai fazer algo que vai valer a pena para mim, ela vai ser usada. Ela vai ser canal de bênção. Como ela foi, nós também somos. Não é por acaso que você está onde você está. Não é por acaso. Você está porque Deus te deu influência. E você tem que usar dessa influência. Com sabedoria, submissão e caráter. O caráter dela é algo que é acentuado na vida de Esther. Nada. Opa, correu. Nada na vida de Esther foi por acaso. Havia o dedo de Deus em tudo, a fim de prepará-la para o tempo de ser usada por Ele. Esther, ela foi levada cativa. Seus pais morreram. Ela era uma órfã. Radassa é o nome dela. E ela foi criada por um tio, Mordecai, que a acolheu, que discipulou, que formou o caráter nela, que falou de Deus para ela, que ensinou ela a se posicionar, ensinou ela a não se prostrar diante de adversidade, diante de outros deuses. Ele passou valores e princípios para ela. Tudo isso porque ele tinha uma finalidade. Como você tem uma finalidade. Deus tem uma finalidade para você em Capão Novo. Ele não te fez você nascer, você ir morar lá, para você vender maçã. É bênção, é bênção. São portas que Deus abre? São portas. Mas Deus te colocou lá para reinar naquele lugar. Para fazer a diferença. Amém? Aleluia. Então, existe uma finalidade para tudo. E se divulgando, pois, o mandato do rei, a sua lei, levaram também Esther à casa do rei. O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, a rainha Vasti foi chamada para ser apresentada. O rei Assuero queria apresentar ela, né, a coroa, para o escol da Pérsia, para as pessoas mais, aquelas pessoas generais, as pessoas mais poderosas. Eles estavam comemorando. Naquela época existia comemorações de 150 dias de bebida, comida. Imagina, ele estava 7 dias comemorando, bebendo, e ele queria mostrar a coroa. E o que aconteceu? Ela não quis ir. Ela desonrou o rei. E ela foi destituída do seu carro. Ela foi destituída porque os homens disseram, se as outras mulheres ficarem sabendo o que ela fez, que ela tocou na autoridade do rei, nenhuma mulher mais vai respeitar marido. Nenhuma mulher vai nos respeitar mais. E o rei destituiu Vasti. E foram atrás daí de uma nova mulher. Foram buscar. E Esther, ela não se inscreveu num concurso de beleza. Ela não foi lá na Mari, se maquiar e começou a passar na frente dos soldados lá do deus eunuco, com cílios postiços. Olha eu aqui. Não, ela foi escolhida para estar lá. Ela foi enviada. Ela não foi mandada para algum lugar. Ela foi enviada. E eu gostaria que você abrisse teus olhos para que você enxergue para onde Deus tem te enviado hoje. Para onde Deus tem te enviado. Marli não é só em Arroio do Sal, não é só em Curumim. Não, Ele te enviou para a tua casa. Para edificar o teu marido também. Amém? Você também foi enviada para lá. Cristiane, para construir algo grandioso. Algo forte, poderoso e inabalável. Nós nos queixamos hoje de terem homens fracos. Muitas vezes, nós que estamos aconselhando, nós vemos mulheres se queixando de homens que não assumem nada. Mas sabe por que acontece isso? Uns banana? Porque existem mulheres que tocam na autoridade do homem. Porque nós, mulheres, desonramos. Porque nós, mulheres, tiramos a autoridade deles na frente das pessoas a qual ele deveria ser honrado. Muitas vezes, nós, na igreja,
usamos a nossa feminilidade, usamos as coisas que Deus nos deu para, muitas vezes, para destruir, para fazer obra humana, fazer obra carnal. E Deus nos chama nesse tempo de agora, para nós despertarmos, para que nós venhamos a ser edificadoras. Se nós queremos homens fortes, famílias fortes, nós precisamos de homens fortes. E para nós termos homens fortes, nós precisamos ter mulheres que edifiquem a sua casa, que calem na hora certa, que falem na hora certa, que tragam alegria, que tragam vida para sua casa, e não ranço, reclamação, murmuração. Nós temos que ser práticas em resolver as coisas. Nós temos que ser prática. Muitas vezes eu vejo mulheres se queixando de homens. Porque ele sempre é assim, porque ele não faz nada, porque ele não muda de emprego, ele sempre continua na mesma, sempre lá no mesmo emprego, sempre lá do mesmo jeito. Querida, esse foi o homem que você casou, esse foi o homem que você escolheu. E eu quero te dizer, e eu sempre digo, você dorme com aquilo que você fala. Aquilo que você tem falado e aquilo que você tem dormido e tem colhido. Muitas vezes se queixando, sem alegria, sem prazer, sem desfrute. Você não desfruta, ele não desfruta, é uma coisa que ela, sabe? Deus tem nos despertado num tempo de sabedoria, num tempo de discernimento, num tempo de transformação. Amém? Hoje eu vou pegar pesado. Mas essa palavra que eu estou falando para vocês, amadas, é uma palavra que Deus falou para mim. Eu tenho me submetido a essa palavra, eu tenho brigado com essa palavra, eu tenho comido essa palavra. Eu tenho momentos que eu vou lá, daqui a pouco erro, volto para trás. Mas é algo que Deus tem falado na minha vida e quer falar na tua. Amém? Esther foi enviada para uma família. Quando Deus criou a mulher, seu primeiro desafio foi edificar. Fala, edificar uma família. Sede fecundos, enchei a terra. Foi isso que ele falou. É uma família. E você faz parte disso. Mas, pastor, eu não sou casada, eu sou viúva. Talvez você case. Pastor, eu não sou casada. Mas você tem pessoas para edificar. Você tem filhos para edificar. Eu não tenho filhos, pastora, mas você tem filhos espirituais para edificar. Amém? Você tem que assumir o teu papel. Você está aqui, agora, para algo poderoso, para algo precioso, para algo de Deus. Deus escolheu você, irmã, para edificar essa igreja. Deus escolheu você para edificar o teu marido. Deus escolheu você para edificar os teus filhos. Deus escolheu você para passar valores e princípios que ninguém mais pode fazer, a não ser você. Amém? Não espere um grande chamado para ser enviada. Comece a encarar as pequenas chamadas hoje como sua família, talvez a liderança de uma célula ou de um discipulado de mulheres. Mas você tem um chamado, pastor. Eu vi pessoas há anos. Um rapaz, a gente mudou daí a nossa visão e tal. Ele queria ir para Jocum. Não foi. Ele não foi para Jocum porque a gente mudou a nossa visão. A gente começou a trabalhar com célula e cada crente um ministro e tal. E daí essa pessoa disse, não, mas eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado para a África. Mas então tá, se você tem um chamado para a África, então agora vamos ganhar o teu vizinho, vamos ganhar a tua rua. Vamos construir, vamos fazer uma célula, edifica pessoas, edifica casa para Deus. Traz pessoas para Ele, consolida, acolhe, treina, discipula. Mas essa pessoa vive desistindo. Mas ele tem um chamado para a África. Você entende? Isso não fecha. Não tem conexão nenhuma. Se você não olhar os pequenos chamados que Deus te dá, como ir num supermercado, e chegar em casa e botar as comidas em cima da mesa e dizer, Deus, obrigada. Obrigada porque olha isso aqui, eu consagro a você. E eu declaro que na minha casa não vai faltar nada. Eu declaro suprimento, eu declaro que o meu marido, sabe, vai ser uma pessoa, sabe, se você não fizer isso, quem vai fazer por você? Quem vai fazer? De sorte não foi por esse motivo que Deus te colocou aqui. Por que você está aqui? Vamos lá? Deus criou a mulher para edificar sua casa e a tola
com sua mão destrói. Opa. Aprendendo com Mordecai. Isso. Mordecai foi uma pessoa que criou Esther. Esther ficou órfão e ele passou princípios. Então, o que Mordecai fez? E o que Mordecai nos remete? Né? Ao discipulador. Aquela pessoa que acolhe. Ela estava fragilizada, ela estava sem pai nem mãe. Órfão. Quantos órfãos você tem? Agora, os teus filhos não podem ser órfãos. O teu marido não pode ser um marido largado. Não. Você tem que edificar a tua casa. Você tem um motivo. Você tem já um chamado para isso. Amém? Então, ele acolheu aquela menina e ele treinou. Ele discipulou. Mordecai nos fala desse tempo tão precioso que nós temos de discipulado, de nós podermos arrumar gola, de nós podermos trabalhar caráter, que nós podemos trabalhar submissão, que nós podemos trabalhar ser cheio do Espírito Santo, ser submissa, ser tratável, ter um coração tratável, ouvir algo e dizer, não, realmente eu preciso mudar. Eu pego pesado. Muitas vezes eu tenho palavras duras. Muitas vezes eu não sei como falar e atropelo as coisas. Não, eu preciso mudar, eu preciso. Então o discipulado, ele nos chama para isso. Então na igreja nós temos que identificar as nossas mulheres, aquele tempo de acolhimento, aquele tempo que ela precisa de abraço, que ela precisa contar que a vida está uma droga, que nada dá certo, que ela está sendo desprezada dentro de casa pelo próprio marido, que o marido não cuida, que o marido não pergunta, que o marido não... A gente tem quilos de mulher aqui dentro, que são assim, que são desamadas, que se sentem... Mas Deus quer transformar essa situação. E eu quero te dizer uma coisa, Ele pode. Ele pode transformar essa situação, esse quadro. Amém? Através da nossa vida. Então o discipulado, ele nos remete para isso, para transformar o caráter de Cristo em nós. O discipulador é uma pessoa que eu costumo dizer que ele é uma seta que indica assim, olha, o caminho é por aqui. Vai lá que você vai beber da água viva. Vai lá que Deus vai falar com você. Vai lá que Deus vai revelar no teu coração. Amém? O discipulado é para isso. Então nós temos o tempo de acolhimento e o tempo de discipulado, de treinamento, de ser uma líder. Não, agora está na hora. Agora está na hora de você cuidar melhor de você. Agora está na hora de você esperar teu marido com uma surpresa em casa. Agora está na hora de, sabe? A gente aprende isso no discipulado. Agora está na hora de você se submeter, ter um coração humilde, pedir perdão pro teu filho por ter gritado. Pedir perdão pelas situações que aconteceram. Está na hora de restaurar as coisas. Amém? O discipulado é isso. E eu quero desafiar você a não viver sem. A não viver sem. Discipulado não é alguém mandando na tua vida querendo saber se você vai trocar de carro ou não. Mas eu quero saber se você vai ser madura o suficiente para dar a resposta que Deus espera que você dê. Isso que é o nosso, que é importante para nós. É você responder a um chamado específico para Esther. É um chamado específico para Suzy Ellen. É um chamado específico para Andressa. É um chamado específico para Carmen Dora. É um chamado específico para Aline. É um chamado específico para Marli, para Paula, para Linéia, para Beth, para Patrícia, para a pastora Estela. Existe um chamado específico e para nós darmos a resposta certa, no tempo certo. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes as coisas ficam pesadas e no discipulado a gente vai lá e enxerga de um outro ângulo. Alguém te mostra algo diferente, a solução. Amém? Então nós não podemos deixar. As igrejas estão repletas de mulheres, irmãs. Opa, volta ali. Onde é que está? A Bíblia ensina que a soberba precede a ruína. E a maneira de evitar isso é valorizar mais a cobertura espiritual do que a posição. Quando você valoriza a cobertura espiritual que você tem, você é protegida. Esther, ela foi protegida
porque ela ouvia Mordecai, porque ela ouvia o tio dela, mesmo ela sendo rainha. Agora ela não era mais aquela judiazinha na rua, de pé rachado, não. Agora ela era uma rainha. Mas ela continuou coração submisso, aprendendo, ouvindo conselhos, e tudo se desvendou em função desse coração que ela teve, desses ensinamentos, dessa direção. E nós temos que ter isso. Nós temos que ter esse coração ensinável, tratável, submisso, transparente e cheio do Espírito. Amém? Nós temos que ser mulheres, fala comigo, cheias do Espírito, transparente, tratável, submissa, ensinável. Eu tô aqui para aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero construir, por mais que eu já tenha destruído, eu quero agora conseguir da ruína edificar algo sólido, algo de Deus na minha casa. Amém? Ainda é tempo. Se não tivesse tempo, você não estaria aqui. Você está aqui, dá tempo. Amém? Agora, o tempo é hoje. Amém? A Bíblia então ensina que a soberba precede a ruína. Esther, ela foi submissa. O que aconteceu com Saul? Ele perdeu o reinado dele, por quê? Porque ele foi insubmisso. Porque ele foi arrogante. Porque ele foi prepotente. Porque ele foi cheio de si mesmo. Eu vou resolver isso aqui. Ele fez obra humana. E Deus nos chama para fazer obra no Espírito. Amém? Obras espirituais. Aquele homem que te despreza vai ser aquele homem que vai chegar em casa feliz da vida, porque vai te encontrar e vai te dar um beijo, uma cheirada no pescoço e vai dizer como eu te amo. Amém? É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Amém, irmãs? O rei Davi, ele foi diferente de Saul. Por quê? Porque ele teve um coração tratável. Quando Natã chegou e confrontou ele, rei, aconteceu isso. Uma pessoa tinha um monte de ovelha, aquela história, quem conhece aquela história do rei Davi? Amém? Tinha um monte de ovelha, mas ele não quis as muitas que ele tinha. Ele quis uma só do seu servo. Aquele cara era fiel, mas ele só tinha uma. E aquele rei quis aquela. Davi, cheio de justiça própria. Tô que nem o pastor na hora. Né? O Davi, cheio de justiça própria, o que ele disse? Mas então vamos matar? Tem que pegar e enforcar num pé de couve o cara? Natã olhou para ele e disse assim, rei é o Senhor, este é você. E quando Davi ouviu isso, ele não mandou arrancar o pescoço de Natã. Prenda esse profeta, porque ele está injuriando o rei. Não, ele se prostrou em chão e disse, sou eu. E eu me arrependo no pó e na cinza. Amém? E é isso que nós temos que fazer como mulheres. Amém? Tá aí a dica, nós temos que reinar. E para reinar a gente tem que ter isso. Aprendendo com Hegai. Hegai é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. É aquela pessoa que te ensina a como se adornar, a como ser bonita, a como ser bela, de fora para dentro. Até aquela vida de Sara, somos filhas de Sara. Amém? Sara, aos 100 anos, foi desejada pelo rei. Alguém lembra? Do Egito, mas como é que era o nome de um outro? Profiale. Esqueci o nome. Mas ela foi desejada por 2 homens. E não foi desejada porque ela é da igreja, porque o maninho era cristão, então ele disse, que mulher virtuosa, olha só, cheia de oração, fala em línguas, ora, olha só, ela é muito coração maravilhoso. Não, ele não viu isso nela, ele viu o exterior dela, porque ela tinha beleza, com 100 anos de idade, ela foi desejada, e eu quero isso para mim, amém? Nós temos que ter, nós somos filhas, a palavra de Deus fala que nós somos filhas de Sara, nós renovamos a nossa força como a da águia. Nós subimos e não se cansamos, nós corremos e não nos fadigamos. Acho que troca isso aí. Troquei as bolas aí. Mas assim, irmãs, então Hegai, ele nos ensina a ser essa. As igrejas estão repletas de mulheres que nasceram de novo, mas não mudaram a sua mente, continuam pensando e agindo como mulheres do mundo. Pensando e agindo como mulheres do mundo. Isso mesmo, pastora. Olha só, aquela lá usa umas roupas meio sensual demais. Eu não estou falando disso. Eu acho que você tem que se guardar e o Espírito Santo fala com a gente. Mas eu estou falando em atitude, em zelo, em cuidado.
Quem ama, cuida do que tem. E se você reconhecer os teus filhos, e se você reconhecer o teu marido como alguém que Deus deu para você, você vai cuidar e você vai honrar. E se você tocar na autoridade do teu marido, você vai estar tocando na autoridade de Deus. Amém? Isso é sério. Queremos ser mulheres felizes? Eu quero. Eu quero um casamento feliz. Irmãs, eu quero. Eu não aceito um casamento de tolerância e nem eu te tolero, não. Não quero. Eu quero um casamento que sabe, que eu possa me sentir viva, que eu possa me sentir feliz, que eu possa pensar como é que eu vou fazer algo para surpreender ele. Eu quero ser, sabe, eu quero ser admirada de alguma forma, eu quero admirar ele, eu quero amar, eu quero servir. Amém? Nós temos o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele nos orienta a ser assim, ser mulheres assim. Pastora, mas eu nunca consegui ser. Não me interessa o teu nunca. Eu quero te colocar em cima do teu nunca, o sempre. Deus nunca falha. Deus sempre consegue fazer aquilo que ele tem em propósito. É você se dispor o coração. Amém? Passei demais. Então, mulheres cheias de opinião, que não reconhecem autoridade sobre a sua vida, terão dificuldades em serem conduzidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos instrui. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aquele que sonda o teu coração, aquele que sonda sabe qual é a mente do Espírito. Amém? Nós precisamos andar no Espírito. Eu tenho desafiado as irmãs em agosto, nós vamos fazer o nosso discipulado, o cursão, sabe? Andando no Espírito. Nós vamos trabalhar, nós vamos martelar isso. Porque nós temos que parar de sermos mulheres carnais. Nós precisamos ser mulheres espirituais. Mulheres que com a sua boca, com a sua declaração, com a sua postura, mudam as coisas. Transformam as coisas. Amém? Uma mulher de Deus deve aprender a ser dirigida pelo Espírito Santo e ter uma postura santa, a ponto de as pessoas reconhecerem nela algo diferente das demais. Precisam ver que existe algo em você que não é uma coroa, que não é um brinco, mas que é algo especial, algo que te traz um valor imensurável. Amém? O Espírito Santo é quem nos conduz à presença do rei. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai. Esther não pediu nada, somente o que Hegai tinha orientou. Não valorize mais o seu exterior do que o interior, porque se fizer, você poderá agradar aos homens, mas será de pouco proveito para Deus. Eu quero ser uma mulher proveitosa para Deus. Eu quero envelhecer sendo proveitosa para Deus. Deus podendo me usar. Amém? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Mas pastor, eu sou fraca. Mas Ele assiste nas tuas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós temos todas as armas para agradar a Deus. Todas as armas para agradar a Deus e para agradar o Espírito Santo. Amém? E para agradar o nosso marido. Amém? O Espírito Santo ensina a você ser esposa. O rei não estava procurando, quando Assuero, ele fez o decreto, ele não estava procurando uma mulher para administrar o palácio. Ele não estava procurando uma mulher para ser a contadora da casa. Não. Ele estava procurando uma esposa. Agora, pastora, o meu marido não consegue fazer essa parte de pagamento. Em vez de você brigar, você ajuda. Deus te deu o talento para organizar? Organiza. Facilita. Mas não seja tola. Não toque na autoridade de Deus. Não toque na autoridade do teu marido. Onde é que se viu, irmãs? Amém? Mulheres que mandam o marido dormir fora, daqui a pouco ele vai e não volta. Ó, que susto. Tenha disposição em agradar seu marido, pois se não agradá-lo como esposa, como você poderá agradar a Cristo? É um desafio, pastora, tu não conhece aquele cabra lá em casa? Aquela coisa triste, aquele espinho na carne. Nem quero conhecer, sabe? Quero te dizer que o problema é teu e a solução eu estou te dando. Amém? Tá ligada?
Vamos mudar, né? Então tá. Tempo de obedecer ao chamado do rei. Né? Então, a desobediência de Vasti. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre no vinho, mandou que introduzissem a presença do rei, rainha Vasti. Porém, a rainha Vasti, o que ela fez? Recusou. Através da desobediência a Deus sempre existe um motivo humano, mas isso não torna aceitável, pois a desobediência é pecado. Pastor, eles estavam bêbados. Ele chamou a mulher para ela desfilar numa coroa no meio de um monte de soldado bêbado. Já alegre no vinho. Ela tinha toda a razão de não querer ir. A razão. Mas ela perdeu, ela destituiu. Ela foi destituída justamente porque ela desobedeceu. Existia um motivo, existia uma justificativa, mas é uma justificativa que não justifica a desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se você obedecer é melhor do que você fazer sacrifício. Você obedecer a Deus honrando teu marido é melhor do que fazer, é mais, como é que eu vou te dizer? Do que você fazer uma célula. Porque você agrada a Deus, mais a Deus honrando o teu marido, honrando a tua casa, edificando a tua casa, do que você saindo para evangelizar no hospital. Entregar pirulito para criança na esquina. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãs. Vamos lá. A desobediência atrai a ira do rei. O rei ficou indignado. Se ele não tivesse a obediência da sua esposa, como teria a credibilidade diante dos seus súditos inimigos? Quantas mulheres desmancham com a figura do homem? Não se dão conta. E existe um livro que eu aconselho vocês lerem, que se chama Amor e Respeito. Que fala que a mulher ela precisa de amor. Por isso que Pedro fala, marido, amai a vossas mulheres. E mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Para que se eles não sejam ganhos, eles sejam ganhos pelo teu bom procedimento. Amém? E o que acontece? Perdi a linha de raciocínio que eu estava falando. Do amor e respeito. O que acontece? Há um ciclo, um vício no nosso casamento. Desamor e desrespeito. Desamor e desrespeito. Ele não me cuida como parte mais frágil e eu desrespeito ele como homem. E isso vai criando. Chegou um momento que você tem que botar fim. Você é Esther dessa casa. Você está ali para que as coisas não pereçam, mas que elas sejam edificadas. Amém? Vamos lá, rapidinho agora. Então, nós estamos sendo atacados. A falta de respeito dentro de casa é a razão da imagem do homem estar tão fragilizada em nossa geração. Irmãs, nós estamos as nossas crianças estão sendo bombardeadas por ideologia de gênero, sobre mudança de sexo. Olha, o gênero fluido, você pode ser aquilo que você quiser. Se você quiser hoje ser um jacaré, seja. Sabe? É isso que estão ensinando, estão desconstruindo valores, desconstruindo a família do pai, desconstruindo a família de autoridade da casa. E a gente vai ficar fazendo o quê? Como igreja, como mulheres de Deus. Fazer a mesma coisa? Não, nós temos que ser aquelas que vão construir a autoridade do marido da casa, do chefe da casa. A família judaica era patriarcal. Ou seja, não era aquela família da mulher mandava em tudo. E o marido fala, sim, querido, amém, amém, amém. Né? Ela é diferente. Então a gente tem que mudar. A figura da família hoje é uma mãe dominante e um pai ausente e filhos inseguros, sem referencial de autoridade. E diga comigo, eu estou aqui para mudar este quadro. A partir de mim, minha casa vai ser edificada com sabedoria. Amém? Aleluia. Então vamos lá, próximo. A obediência de Esther. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa do real, no 10º mês, no 7º ano do seu reinado. Esther não foi levada a um lugar, ela foi levada a uma pessoa. Ela foi levada ao rei Assuero. Deus não significa simplesmente a ir a um lugar, mas se dispor a se relacionar com Ele. Nós temos que buscar nos relacionar com Ele.
O rei não queria alguém para administrar o palácio, ele queria uma esposa, uma rainha, uma mulher. O teu marido também quer isso. E se nós queremos famílias fortes, começa a partir da tua vida. Amém? Próximo. O rei a chama pelo nome, ou seja, ela agradou. Ela agradou o rei mais do que as outras. Ele a chamou pelo nome. Quando nós obedecemos, quando nós submetemos, quando nós somos disponíveis na mão de Deus para fazer o papel na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, Ele vai honrar, Ele vai nos honrar, Ele vai nos atender, Ele vai mudar o que ia acontecer. Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar o casamento difícil, Ele vai mudar o desamor, Ele vai mudar o desrespeito, Ele vai mudar. Amém? Porque os propósitos dele são bons. A vontade dele é boa, perfeita e agradável e não nos acrescenta dores. Amém? O rei amou Ester mais do que a todas, mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Ou seja, nós temos a opção de escolher quem seremos, Vasti ou Ester. Vamos ser aquela que vai edificar com sabedoria, aquela que vai identificar os seus inimigos e vai proclamar um jejum e vai lutar pelas coisas que Deus, pelo propósito que Deus te deu, ou nós vamos ser Vasti, que vamos largar a mão, não estou afim hoje, ele está bêbado, eu estou... Abrir mão, desrespeitar. Quem nós vamos ser? Vasti ou Ester? Deus nos chamou, nos colocou no lugar certo. No lugar certo. Você está no teu palácio, ali onde Deus quer te usar. No teu chamado. No teu chamado ministerial, missionário. Para edificar a tua casa. Edificar uma família. Amém? A Bíblia não diz que Ester era mais bela, mas sim que ela agradou mais do que as outras. Beleza, a gente ouve falar de beleza de Vasti, mas de Ester não. Ela devia ser bonita, mas ela agradou ao rei de outra forma. Então, tempo de discernir o inimigo. O que aconteceu? Amã, ele foi ao rei Assuero e falou: existe espalhado aqui, rei, um povo que não se dobra diante do Senhor. Um povo austero, que não se prostra diante do rei, das coisas que o rei... Mas não convém ao rei tolerar isso. Nós temos que exterminar esse povo. Me dê autoridade para exterminar com esse povo e eu vou encher os teus cofres. Ou seja, ele queria exterminar todos os judeus. O diabo, irmãs, ele tem se levantado contra a família. Cada dia mais vai ser difícil nós falarmos de família, de pai e mãe, de casal, de homem e mulher. Cada dia vai ser mais difícil. O inimigo, ele tem nos cercado. O inimigo tem feito o trabalho dele de querer matar com tudo. Acabar com tudo. Acabar com as nossas crianças. Com os nossos filhos naturais e os nossos filhos espirituais. Os nossos filhos têm recebido influência direta do fantástico. Recebido influência direta das novelas. Sim. Nós estamos falando, pastora, de crianças. Sim. E nós temos que nos levantar. E para nós nos levantarmos como Ester, nós temos que nos posicionar e nos submeter a Deus. Ester se submeteu a Mordecai. Mordecai, e a palavra de Deus fala que ela se submeteu da mesma maneira de quando ela era pequena. A palavra de Deus escreve isso. Como quando ela era pequena, ela recebeu, ela acatou, ela se submeteu. Né? Então, nós estamos, irmãs, Deus nos colocou nesse tempo para fazer a diferença. Para nos levantar, falar mal de gay, falar mal de homossexual. Eu amo essas pessoas. E Jesus morreu por elas. Mas nós temos que, para a gente poder ter uma família, Deus nos levantou para ter uma família forte. Deus nos levantou para ter princípios, para lutar por princípios e por valores que o inimigo tem tentado destruir
com princípios morais de honra, de honrar pai e mãe, de família. Ele tem tentado destruir. Só que nós estamos aqui, se perecer, pereci. Mas nós vamos ter que lutar contra isso. Contra essa realidade. Amém? Próximo. Nós estamos num tempo onde nós temos que nos levantar e identificar o nosso inimigo. Saber quem são nossos inimigos. E eu vou te dizer, muitas vezes o nosso inimigo não está trabalhando só lá fora. O nosso inimigo está trabalhando dentro da nossa casa. E o pior de tudo, usando as nossas palavras, usando a nossa língua, usando os nossos gestos, usando a nossa falta de paciência, usando o nosso gênio explosivo. Sabe como que a gente vai conseguir derrotar esse inimigo? Se submetendo a Cristo, ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é doce. E quando nós nos submetemos a Ele, Ele vai nos dando o caminho, Ele vai nos ensinando. O caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Ele vai te colocar palavras na tua boca, em vez de palavras amargas, de maldição. Porcalhona dessa menina, sempre relaxada. Olha isso aqui. Não. Ele vai colocar palavras na tua boca. Filha, Deus te fez uma princesa. Deus te fez linda. Não fica bem, não combina contigo esse papel higiênico no chão. A mãe vai juntar, mas a próxima vez junta você. Fica feio. Você é uma princesa, você é linda. Olha como você é linda. Deus vai te conduzir. Amém? Vai te ensinar o caminho que tu deve seguir. Tem horas que não é hora de falar. Tem horas que é hora de... Porque senão vai dar pancadaria. E daí você tem que calar. Jejuar. Lutar. Esther poderia ter desistido. E se ela tivesse desistido, ela ia ter perecido junto. Nós não podemos ser daquelas que retrocedem, irmãs. Nós temos que ser daquelas que vão até o fim. Até agarrar o leão pela barba e arrancar o pescoço. Nós temos que ser dessas. Deus nos deu armas poderosas. Com essas mãozinhas com unha pintada, nós podemos edificar algo grandioso para Deus. Algo forte e inabalável. Através dessas mãozinhas aqui, ó. Nós não vamos usar armas que vão... Não, nós vamos usar as armas de Deus. Esther jejuou 3 dias na água. E ela botou todo mundo a jejuar. E ela alcançou o propósito dela. E ela disse, pereci, pereci, pereci. Se perecer, pereci. E a palavra de Deus fala que o tio dela chega para ela e diz... Porque se de todo te calares, Esther, se você ficar quieta e você não fazer nada aí na tua casa, aí na tua célula, aí no teu discipulado, jejuar, pagar um preço, identificar o inimigo e se levantar contra ele, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para conjuntura como essa que foste levada a rainha. Eu sei que foi para uma conjuntura como essa que Deus me levantou. Como mulher ao lado do meu marido. Como mãe da minha casa. Eu sei que foi para uma conjuntura como essa que Deus me levantou para ser algo virtuoso lá dentro, para mudar situações que eu estou vendo que está errada. E lutar. E se perecer, pereci. Mas eu sei que Deus é por nós. Nós temos essa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas pastora, você não sabe como é difícil. Eu sei. Eu escuto muita gente com dificuldades. Mas eu quero te dizer que o meu Deus, segundo
A sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades e das minhas necessidades. Eu sei que se nós nos submetermos a Ele, Ele vai nos exaltar. Se nós nos humilharmos diante da poderosa mão dEle, Ele vai nos exaltar. Ele não poupou a vida do filho dEle por você. Tu acha que Ele não pode fazer mais coisas? Ele não pode mudar o coração de um homem? Ele não pode mudar a situação que você tem vivido? Sim, Ele pode. Ele pode. E Ele vai. E Ele quer. E é por isso que você está aí com esses dois zoinhos e com esses ouvidos me ouvindo. Porque Ele tem um propósito e quer te usar poderosamente. Poderosamente. Fazer as coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Através da tua mãozinha, Roselaine. Através de você. Amém? Amém, irmãs? Jesus, Ele nos dá sempre uma nova oportunidade porque Ele nos ama. O amor dEle sobressai a qualquer coisa, não existe amor como o dEle. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se submeteu, em forma de servo. E foi até a morte de cruz, por você. Quando Jesus, fica em pé, quando Jesus, ele fez a ceia, ele chegou para Pedro, no caráter que ele tinha, em como ele era, servo, irmãs, servo. Ele foi lá servir Pedro. E se ajoelhou, pegou uma bacia e começou a lavar. E Pedro disse, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés, não. Ele disse, se eu não te lavar, eu não vou ter parte contigo. Você não vai ter parte comigo. Sabe, irmãs, Deus, Ele não nos chamou só para gerar filhos para Deus. Ele nos chamou sim, para levantar esse grande exército. Mas antes de Ele te chamar para levantar esse grande exército, Ele quer servir a tua vida. Ele quer servir você. As tuas carências, as tuas necessidades, os teus desprezos, as tuas dificuldades. Ele quer servir a tua vida. Ele quer servir você. Amada, eu quero servir você. Eu quero ministrar o teu coração. Eu quero fazer coisas poderosas contigo. Eu quero servir você. Eu quero te dar força que você não tem. Eu quero te levantar porque eu sou o Deus que levanto o abatido. Eu pego lá e levanto. Levanto com força. Eu sou o Deus que faço você correr sem se cansar. Eu sou o Deus que para o sol. Eu sou o Deus que para o sol. E eu, se preciso parar o sol por você, eu vou parar. Pastor, eu não tenho essa força de interceder, de me posicionar, de lutar faz tantos anos. Eu não me interesso quantos anos você vem lutando. O que me interessa é hoje. E o Senhor pode fazer um milagre hoje. Amém. O Senhor, a palavra fala, eu acho uma das coisas mais lindas, um dos gestos mais lindos de amor, quando Ele foi para o Getsemane. E Ele se prostrou lá. E Ele sabia, porque Ele não era um homem super dotado, não era super poderoso, divino. Ele era homem de dores, que soube o que é padecer por você. Ele se prostrou ali naquele lugar e Ele suou sangue. Sangue de agonia. Pode ter um tecladinho aqui atrás? Um sangue de agonia. Por saber que Ele nunca tinha se separado do Pai e que Ele ia se separar. Que Ele nunca tinha experimentado o pecado. Mas que Ele ia pegar a tua mentira
Ele ia pegar a tua soberba. Ele ia pegar o teu descontrole. Ele ia pegar a tua agressividade. Ele ia pegar para ele. Ele ia pegar o teu tumor. Ele ia pegar a tua AIDS. Ele ia pegar a tua gripe. Ele ia pegar as tuas dores para ele. Mas a coisa mais triste para ele, a agonia dele, era saber que o pai não ia olhar para ele. Ele ia se separar dele. Porque Deus, Ele não iria participar daquele pecado. E Ele escolheu Ele no teu lugar. Ele levar a tua artrose, Ele levar a tua diabetes, Ele levar a tua carne esponjosa, Ele levar a tua bursite, Ele levar a tua infecção urinária, Ele levar o teu problema nas cordas vocais, Ele escolheu levar a tua maldição. Ele escolheu. E ele disse: Senhor, eu sei o cálice que eu vou beber. Eu sei. Mas, se possível for, afasta de mim. Mas eu vou fazer a tua vontade. E eu vou até o fim. E porque ele decidiu ir até o fim, você pode celebrar uma vida nova. Porque ele foi até o fim, você pode celebrar a cura. Porque ele foi moído pelas tuas transgressões, tuas iniquidades. Ele foi moído pelas tuas enfermidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras você foi sarada. A palavra de Deus fala em Salmo 129. Sobre o seu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. A palavra de Deus fala em Salmos que é como um arado passaram nas costas dele. E ele sabia, mas ele te amou até o fim. E porque Deus virou o rosto para ele, e ele disse: Pai, por que me abandonastes? Pai, onde é que tu tá? Eu nunca fiquei sem você. Eu nunca me separei. Porque ele fez isso. Deus virou as costas para ele. Mas virou o rosto para você. E disse: Patrícia, vamos lá. Eu vou te dar o que você precisa. Vem porque eu te quero. Nós temos a obra perfeita, consumada. Não precisa botar fita, não precisa deixar bigode crescer, não precisa, sabe, com os teus erros, com os teus pecados, o sangue dele lava. É por isso que hoje nós podemos dizer: eu estou debaixo do favor, de uma alegria de Deus. Porque Ele pagou o preço pelos meus pecados. Cada gota de sangue. O espinho, que quer dizer maldição. Os cravos. O suor de agonia. A lança. Tudo foi feito para pagar o preço para você. Para você andar em vitória. Para você andar sobre as águas. Para você abrir a tua boca e dizer: sai daí, montanha. Sai, em nome de Jesus. Tudo isso foi por você. Para te dar algo para você. E o mais lindo, irmã. O mais lindo. Amadas. O mais lindo
em Êxodo 20 fala, depois de todas aquelas coisas da lei, ele fala da lei do servo. E ele fala que se um servo, um escravo, fosse levado cativo, em 6 anos ele poderia ser liberto. Ele era liberto. Se ele levou a mulher e os filhos, ele poderia sair com a mulher e com os filhos. Mas se o senhor dele deu a mulher e os filhos, estavam lá, eram escravos, ele tinha que deixar a mulher e filho. Isso, Keila, nos remete para Jesus. Porque ele teve a oportunidade de ter sido solto, não passar por aquilo. Mas ele escolheu passar. E a palavra de Deus fala que se esse servo, ele resolvesse ficar, ele tinha que dizer, eu quero ficar porque eu amo meu Senhor e minha mulher e meus filhos. E eu vou servir para o resto da vida. E ele tinha a orelha furada. Jesus, até hoje, carrega as marcas na mão e nos pés. Porque ele decidiu servir você. Porque ele decidiu ficar até o fim. Porque ele decidiu ir até o tetelestai. Está consumado. Ele tem essas marcas. Agora você imagine a esposa desse hebreu que sabia que o marido podia ir embora. Agora ele pode ir. Ele está solto. Tem carta de alforria, vai! Mas ele decidiu ficar. Agora você imagina a alegria dessa mulher. Lá pelas 3 horas da manhã, poder botar o pé e saber, ele está aqui, ele quis ficar, porque ele me ama. Ele quis ficar porque ele te ama. Você pode levantar às 3 horas da noite e olhar para o lado e dizer, está aqui, ó. Ele me ama. Quando você entende esse amor, você não precisa de mais nada. Pode se levantar o mundo contra você. Você vai ter força de aborrecer pai e mãe. Você vai ter força de levantar e dizer, eu vou continuar. Porque Ele me ama. Esse amor é perfeito. Te levanta às 3 da manhã. Deus tem me acordado de madrugada. Eu comecei a falar isso, Deus tem me acordado de madrugada. E como é bom saber que o mundo pode cair ao teu redor, mas em teus braços eu estou seguro. Como é bom eu conseguir enxergar as coisas com os teus olhos, que por mais difíceis que estejam, tudo pode estar em ruína. Tu fala para mim, eu vou construir algo novo, algo melhor. Você não gostava da cozinha ali, eu vou fazer novo. Eu vou fazer algo novo com seus filhos. Fazer algo novo, pode estar tudo, mas eu vou fazer algo novo. E nós podemos confiar, porque Ele ficou. Ele ficou, Mara. Ele não foi. Ele poderia ter ido, mas Ele foi. Ele ficou, porque te ama. E isso é você saber que você é amada. Nós demos uns bottoms para as nossas crianças. Você é amado de Deus. Você pode mandar fazer um para ti. Eu sou amada de Deus.
E Ele pode reconstruir a tua vida, Ele pode reconstruir a tua história, Ele pode reconstruir o teu casamento, os teus relacionamentos. Não tem mais como, pastora. Tem. Começa com perdão. Vai lá, não justifica, vai lá e diz: eu quero te pedir perdão, porque eu errei com você. Faz uma ponte e deixa Deus fazer o resto. Tratável, ensinável, submissa, transparente e cheia do Espírito. Essa é a mulher que vai reinar e vai edificar uma igreja forte. E sabe quem é essa mulher? Tuzinha. Você. Você tem o que você precisa. Você tem tudo. Para agora de olhar os estragos. Para de olhar o natural. Para de ter pena de você. Olha só, tantas oportunidades, tantas chances eu já dei. Para. E olha para Cristo. E o que Ele quer fazer através da tua vida. Você não está lá por acaso. E você sabe disso, Lu. Deus quer construir algo no teu coração e através da tua vida que vai abalar aquelas ruas. Que vai mudar a sorte daquele lugar. Porque existe alguém de Deus. As coisas mudam. A miséria sai. As portas se abrem. Amém. Amém. Oh Deus, obrigada, Senhor. Porque nós comemos do Senhor e nós queremos ser essas mulheres que se posicionam, que entendem que existe um propósito. E nós queremos nos preparar. Nós queremos ter esse coração submisso e ensinável diante do Senhor. Para nos posicionar na guerra. Para lutar pelas coisas que o Senhor nos deu. Os teus filhos foi Deus que te deu. O teu marido é um presente que Deus te deu para você se deleitar. Para você gozar desse relacionamento. Você tem que aprender a fazer isso agora. Sabe, é suspirar e dizer assim: como é que eu vou surpreender? Me ensina, Senhor, como eu vou surpreender. Me ensina. E Ele vai te ensinar. Porque o Espírito Santo, Ele ensina a gente a ser mulher, a ser esposa. Amém? Aleluia. Eu quero fazer eu esqueci do louvor. Eu quero cantar uma música, mas eu queria antes que a gente estivesse com um copinho da ceia, porque nós vamos ceiar juntas. A palavra de Deus diz que a gente tem que examinar e a gente tem que comer do corpo e do pão e do vinho, é justamente sabendo que aquele teu emaranhado, aquela tua caçamba cheia de pecado, Ele levou, Ele pagou. Sabe? Tetelestai. Está consumado. A maldição que era contra ti, os espinhos na cabeça de Jesus simbolizam as maldições hereditárias. Simboliza a diabetes. As coisas hereditárias, o mau gênio, a explosiva, a não sei o que você vem herdando. A maldição foi levada sobre ele. Hoje nós podemos celebrar uma nova mulher.
uma nova mulher. Linda. Feliz. Cheia da vida de Deus. Cheia de alegria. Favor de Deus, graça, é você reconhecer isso. Sabe? É você abraçar o teu marido de noite e dizer, que bom que ele está aqui. É você preparar um macarrão para os seus filhos de uma forma assim tão especial e com tanta alegria, que eles vão dizer, mãe, eu nunca comi um macarrão tão bom. Como é bom a gente estar junto aqui comendo macarrão. E você vai olhar para eles e vai dizer, meu Deus, é muito bom, filhos. Comer macarrão com você também. Poder fazer um macarrão para você. Isso é graça, é favor, é a gente desfrutar do que Jesus fez. E nós como crentes, nós não desfrutamos. Porque a gente sai do favor. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O corpo de Cristo, o pão, fazer isso em memória de mim é saber que o que Ele fez por você foi total. Não precisou mais nada. Não precisa você carregar essa dor no ombro. A carne, o corpo dele foi moído por você. Você está comendo esse pão para lembrar disso. Que existe cura para o teu corpo. Existe cura. E aquele calhamaço de pecados. Está lá. Cravadão na cruz. E ninguém mais pode tirar. Porque o sangue foi pago. Verteu. Até a última gotinha. E é por isso que nós podemos celebrar, ser feliz. Amém? Quero cantar uma música contigo. Quero pedir para as pastoras virem aqui. Quero para a gente ceiar junto. Venham aqui para a gente ceiar junto. Ou eu desço. Acho que eu vou descer. Amém? Mas aí eu tenho que estar com a minha Bíblia aqui. Sobe. Vamos cantar essa música? Quero que você feche teus olhos agora. Num ato de fé, você vai lembrar que ele podia ter saído livre, mas ele ficou por amor a você, por amar você, noiva preciosa. Noiva amada, amada minha. Sabe, Andressa? Por você.